galerinha, beleza? Olha só, nós já estamos no segundo bimestre. Gente, que loucura, olha como é que esse ano está passando rápido. Já passou um bimestre inteiro nosso de aula. Nós já vamos entrar no nosso segundo bimestre, já estamos quase chegando no nosso meio do ano. Mas, como não é de se esperar, nós vamos começar o nosso segundo bimestre. E a nossa primeira aula do segundo bimestre, nós vamos falar sobre a ginástica artística. Ah, tio, mas a gente já não falou sobre a ginástica artística no ano passado? Sim, só que no ano passado eu falei muito rapidamente sobre a ginástica artística com vocês e de uma forma muito pequena sobre esse esporte. Esse esporte é muito grande, ele tem muita coisa. E agora, nesse ano, nós vamos estar falando sobre alguns esportes agora, nessa parte da ginástica. A cada aula nós vamos estar falando de uma forma de ginástica diferente e vamos estar fazendo na aula seguinte a nossa prática daquele tipo de ginástica. Então, assim, hoje nós vamos estar falando sobre a ginástica artística, que é uma dessas formas de ginástica, que vai trabalhar essa área inteira da ginástica. A ginástica artística, não sei se vocês sabem, a história dela, ela é muito antiga. A história da ginástica artística é muito antiga. E ela é mais antiga às vezes do que a gente pensa. A gente às vezes pensa que a história da ginástica artística é rapidinho, foi agora há pouco tempo atrás. Não, ela tem muitos anos. A ginástica artística ela apareceu na Grécia. Ela começou a ser praticada na Grécia. Lá na Grécia Antiga. Lá naquela época, onde existiam aquelas pessoas que achavam que tinham que fazer alguma coisa para que os deuses olhassem para elas. E naquela época, lá na Grécia, existiam vários deuses, então cada um tinha uma forma de lidar com cada um deles e tudo mais. Então essa ginástica foi criada lá atrás. E ela foi criada através de diversos movimentos e acrobacias, em alguns aparelhos com o intuito de atingir a perfeição física. Qual era a ideia desses caras? A ideia deles era simples. Eles queriam atingir a perfeição física. Tio, o que é a perfeição física? É aquele corpo perfeitinho, sabe? Saradinho, bonitinho. Que você vê o corpo da pessoa e você fala, nossa, esse aqui é um corpo perfeito. Era isso que eles queriam, porque naquela época eles achavam que só tendo um corpo dessa forma, eles iam agradar os deuses que eles tinham lá na Grécia Antiga. E aí para isso eles faziam a ginástica, eles trabalhavam a ginástica. Já era um esporte, tio? Não, ainda não era um esporte, mas já era praticado por eles. E a história da ginástica é muito antiga, como a gente já falou, e era por causa disso, por causa da perfeição e por causa eles achavam que só tendo um corpo perfeito, só tendo um corpo bem estruturado, bem físico, eles poderiam chegar para os deuses poderiam olhar para eles. E a ginástica lá na Grécia era uma preparação do corpo, tanto para a prática de outros esportes, como para o treinamento militar. Então olha só, lá na Grécia Antiga, além dessa história que eu acabei de falar com vocês, a ginástica ela era usada para duas coisas. Primeiro, para preparar as pessoas para o corpo. Se você parar para pensar, quem gosta de futebol, antes de jogar qualquer futebol, a gente faz o quê? Preparação física. O que é a preparação física? Muitos exercícios da ginástica. Alguns alongamentos, algumas outras coisas. Para quê? Para que a gente prepare o nosso corpo fisicamente para praticar aquele determinado esporte, como o exemplo do futebol. Agora, lá na Grécia, eles faziam a ginástica para se preparar para qualquer esporte que eles faziam. E mais do que isso, eles faziam isso para o treinamento militar. Então lá no exército, na época lá na Grécia, as pessoas faziam a ginástica dentro do exército para se prepararem fisicamente, terem um corpo bonito, terem um corpo forte, para que eles pudessem participar do exército e ajudar o país. No início do século XIX, o pedagogo alemão Friedrich Ludwig Krantz Jan, que nasceu em 1778 e morreu em 1852, foi um dos responsáveis por transformar a ginástica artística em modalidade esportiva. Tio, como é que esse rapaz, esse tal de Friedrich Ludwig Stoffel, como é que esse cara criou a ginástica? Ele não criou, ele viu a ginástica. Como eu falei com vocês, lá na Grécia Antiga isso já acontecia. Então ele viu algumas coisas daquilo e acabou pegando esse esporte, pegando essa atividade ginástica que eles faziam lá no exército, que eles faziam para se preparar para jogar algum determinado esporte lá na Grécia, ele pegou aquilo e transformou aquilo num esporte. Hoje, esse rapaz é considerado, esse Friedrich Ludwig Christopher Jan, ele é considerado o pai da ginástica. É ele quem criou a ginástica. Para eles, é ele quem criou a ginástica. Porque foi ele que fez com que a ginástica virasse um esporte. Então ele é considerado o pai da ginástica. Ele fundou
alguns clubes de ginástica para jovens e interessados na modalidade e ainda criou diversos aparelhos que são utilizados até hoje. Então, além de ter criado alguns clubes que é onde poderiam ser praticada a ginástica no mundo inteiro, ele acabou ainda criando alguns aparelhos que até hoje na ginástica são utilizados e foram criados por ele. Por esse motivo, ele é chamado por alguns como o pai da ginástica, visto que a prática era vista como perigosa. Jen foi preso e a ginástica foi proibida. Então, depois de um certo tempo, as pessoas começaram a achar que aquilo dali era muito perigoso. E aí esse cara acabou sendo preso e a ginástica proibida naquele tempo. Só em 1881 foi fundada a Federação Europeia de Ginástica, o que resultou na consolidação dessa modalidade esportiva. Então, só em 1881 é que a ginástica voltou a ser praticada e daí em diante, através de uma federação. O que é uma federação? Uma federação é as pessoas, é o lugar onde é responsável por organizar campeonatos daquele esporte. A FIFA é a Federação Internacional de Futebol. É ela que é responsável por organizar os campeonatos de futebol. Então, essa Federação Europeia de Ginástica foi a responsável por organizar os campeonatos a partir de 1881 da ginástica. E aí, com esse motivo, foi consolidado. O que é consolidar? É fazer com que as pessoas, que aquilo ali fique mais firme. E aí firmaram mais a ginástica no mundo, na parte esportiva. E aí, a partir daí, dessa data de 1881, a ginástica realmente virou um esporte. Desde 1896, a ginástica artística está presente nos Jogos Olímpicos. Então, olha só, desde 1896, em 1881, ela foi consolidada, ela foi fixada como um esporte. E em 1896, alguns anos depois, ela foi colocada dentro dos Jogos Olímpicos e dali em diante ela nunca mais saiu. Nos Jogos Pan-Americanos, ela está desde 1951. Tio, o que são os Jogos Pan-Americanos? Os Jogos Pan-Americanos são os Jogos Olímpicos, só que só do continente onde nós moramos, da América. Onde junta a América do Sul, a América do Norte, a América Central. Esses continentes fazem os Jogos Pan-Americanos. Os Jogos Olímpicos não. Os Jogos Olímpicos já são os jogos onde o mundo inteiro participa. A ginástica artística ela chegou ao Brasil no final do século XIX, trazido pelos imigrantes europeus. E foi nos estados da região do Sul que ela teve início. Então, a ginástica artística ela teve início lá no sul do país. Foi lá que ela começou. Trazida da onde? Trazida lá dos europeus. Tio, por que ela começou no sul? Por um motivo. Lembra que nós falamos no bimestre passado sobre cultura popular? Então, no sul, qual é a cultura que é mais vista no sul do país? Isso daí, a cultura alemã, a cultura desses países europeus. Tanto é que se você for em algumas cidades do sul do Brasil, você vai ver muitas casas, muitas coisas feitas lá se espelhando nesses países europeus. Por isso que quando a ginástica veio para o Brasil, ela acabou vindo para o sul, porque era lá que os imigrantes europeus da Europa acabavam ficando, pelo clima e por tudo que acontecia naquele determinado lugar. E em 1858 foi fundada em Santa Catarina a Sociedade de Ginástica de Joinville. 10 anos depois, foi fundada em Porto Alegre outra organização dessa modalidade, a Sociedade de Ginástica de Porto Alegre, que é chamada de SOGIPA. Em 25 de novembro de 1978, foi criada a Confederação Brasileira de Ginástica, que existe até hoje, a CBG. O que é a CBG, tio? Confederação Brasileira de Ginástica. Ela foi criada em 25 de novembro de 1978. É essa confederação que organiza todos os campeonatos de ginástica que são feitos aqui no Brasil. Logo, ela afiliou-se à Federação Internacional de Ginástica, que nós acabamos de ver, que é a FIGE, responsável pela organização dos campeonatos mundiais. Por quê, tio? Por que tem que se fazer isso, tio? Pelo seguinte, se você não for filiada, se você não estiver junto com a Federação Internacional, você não pode disputar nenhum campeonato no mundo. Você só vai poder disputar os campeonatos dentro do seu país. Então eles precisam se federar às outras organizações para que eles possam disputar no campeonato mundial. E aí, para disputar o campeonato mundial, a Confederação Brasileira de Ginástica ela se filiou à Federação Internacional de Ginástica para que pudesse disputar esses campeonatos. A primeira participação olímpica brasileira foi realizada em Moscou em 1980. Então, a primeira vez que o Brasil participou da ginástica artística foi em 1980 em Moscou, na Rússia.
Tati, beleza. A gente já pegou mais ou menos um pouquinho a história, essa foi mais ou menos a história da ginástica e as regras da ginástica. Porque ano passado a gente falou muito pouco. Quais são as regras da ginástica? Então vamos lá, eu vou passar para vocês as regras. Primeiro, geralmente as provas de ginástica artística, ela tem o foco em quê? Que a gente falou ano passado? Isso aí, na perfeição dos movimentos. Quanto mais bonito o movimento que eu faço, melhor, mais pontuação eu vou ter. Então o primeiro ponto vocês acertaram. Segundo, numa sequência pré-determinada, os ginastas executam uma série de movimentos que ocorrem nos aparelhos e no solo. Então a ginástica, se a gente parar para pensar, são vários aparelhos. E eu preciso fazer o movimento mais bonito, da forma mais perfeita, em cada aparelho daquele. Então vamos conhecer os aparelhos, porque para a gente poder saber como é a regra da ginástica, a gente precisa conhecer os aparelhos. Então vamos lá. Além de movimentos no solo, que é aquele aparelho, que é aquele chão, um tablado, vou mostrar para vocês na aula teórica, um tablado que é colocado no chão, além daquele que é o mais fácil, existem saltos realizados pelos ginastas e a ginástica olímpica reúne diversos aparelhos. Então, além do solo, ainda tem outros aparelhos que são mais difíceis do que ele. Os ginastas usam uma espécie de tala nas mãos para a realização desses movimentos. Tipo, por que eles usam isso na mão? Pelo motivo, para que não tenha nenhum problema no punho, na mão. Porque eles têm que pular muitas vezes, fazer muitos movimentos com a mão, porque a gente usa o próprio corpo na ginástica, certo? Isso aí. Então eles precisam proteger essas articulações da mão, igual o nosso punho, ele balança. Então eles precisam fazer com que essa articulação não movimente tanto, para quê? Para que eles não tenham nenhum problema de machucar, e aí tem que ficar sem poder fazer o que eles gostam. Para as categorias femininas e masculinas, os equipamentos utilizados são diferentes, então tem uma diferença do masculino para o feminino. Então vamos ver a diferença. Primeiro, o masculino. Quais são os aparelhos, Chico, que o masculino usa? Cavalo com alças. O cavalo com alças é um aparelho exclusivamente masculino na ginástica artística. Então, sempre lembre disso. O cavalo com alças é um aparelho exclusivamente dos homens. As mulheres não fazem esse equipamento. Tio, qual é o cavalo com alças? Vou mostrar na aula teórica, mas o cavalo com alças é aquele que é igual um cavalinho, onde tem duas alças nele e a pessoa não pode encostar nenhuma parte do corpo, só a mão. Ele possui 1 metro e 15 centímetros de altura. E suas alças ficam entre 40 e 45 centímetros de distância uma da outra. Então, ele é bem grande. Além disso, a base do cavalo tem 1,60 metros de comprimento e 35 centímetros de altura. E é toda acolchoada. Então, ela é toda acolchoada, o cavalo. Então, o problema é se às vezes o atleta, a pessoa que está lá fazendo, e se escorrega, ela pode se machucar? Pode, porque ele vai bater ali. Mas o cavalo é todo acolchoado. Quais são as regras básicas, Tio? Primeiro, é que o atleta não pode tocar o cavalo com os pés, nem esbarrar com o corpo nas laterais, enquanto estiver executando os movimentos. Como eu falei com vocês, a única parte do corpo do homem que pode encostar no cavalo são as mãos. As mãos vão sempre estar encostando no cavalo. Os pés e o resto do corpo não podem encostar no cavalo. Além disso, é preciso executar 5 elementos obrigatórios, como passagens dorsais e faciais, círculos com e sem as pernas abertas, assim como os sem giros, impulsos de pernas, tesouras e saídas. O que são isso, tio? São movimentos que são específicos do cavalo. Na aula teórica eu vou mostrar para vocês esses movimentos para que vocês entendam. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: para fazer o cavalo com alças, eu preciso fazer 5 movimentos que são obrigatórios. Os outros movimentos que eu vou fazer, eu posso fazer criativo, eu posso fazer o que eu quiser. Mas 5 são obrigatórios e precisam estar nos meus movimentos, no que eu vou estar fazendo em cima do cavalo. O segundo aparelho dos homens é o que nós chamamos de argolas. O aparelho é uma estrutura de 2 cabos pendurados que trazem em suas extremidades 2 argolas nas quais os atletas apoiam a mão. As argolas são aquele equipamento que é muito alto, tem 2 argolinhas, o cara só fica segurando com o braço. A base desse aparelho tem 1,20 m de altura e fica a, olha só a altura, 5,80 metros do chão. Então ele fica pendurado, o cara fica pendurado
a 5,80 metros do chão. O atleta, ele faz movimentos de impulso, de balanço, de força, de parada, de mão, de apoios invertidos, de balanços e controles de força. Ele faz vários movimentos que também são obrigatórios nesse aparelho e que vão fazer com que ele faça a pontuação. Quanto mais bonito ele fizer os movimentos, melhor vai ser a pontuação dele. O terceiro aparelho é as barras paralelas. Tio, o que são as barras paralelas? São duas barras que são na mesma altura, uma do lado da outra. Esse aparelho ele consiste em duas barras idênticas, de 3,5 metros de comprimento, sustentadas por suportes metálicos, a 2 metros do chão. Durante as séries, os ginastas devem executar elementos de impulso, como largadas e balanços, assim como elementos de força e estáticos, executados em suspensões e apoios. As séries são caracterizadas por balanços com saltos mortais e balanços seguidos de apoios. É obrigatório que a rotina contenha um elemento realizado em apenas uma das barras. Então, olha só, são duas barras, uma do lado da outra. O atleta ele pode fazer qualquer coisa, se balançando, ele vai se balançar ali naquelas barras. Ele pode parar de cabeça para baixo, ele pode girar, ele pode fazer o que ele quiser. Só tem uma coisa, ele tem um movimento que ele vai ter que fazer, que é obrigatório que ele só use uma das barras. Então, vou dar um exemplo. Ele virou de cabeça para baixo, ele está de cabeça para baixo, aí ele vai e vira. No alto, virado de cabeça para baixo, com as pernas para cima, ele vira em cima das barras, usando uma barra só. Então ele conseguiu fazer o movimento obrigatório. Um movimento da série que ele vai fazer, do que ele vai estar fazendo ali, precisa ser feito usando só uma das barras. Então, quarto aparelho, barra fixa. O que é a barra fixa? É uma barra alta. Essa barra ela apresenta composta por uma barra tubular afixada a dois suportes que a suspendem a 2,8 metros do solo. Então essa barra ela fica a 2,8 metros, 2,8 metros do solo. É a altura que essa barra fica do chão para que o atleta ou amigo possa fazer a atividade. A apresentação do ginasta ela inicia com a entrada no aparelho, que pode ser realizada com a ajuda do treinador. Então, para entrar nesse aparelho, ele pode usar o treinador ou usar o que nós chamamos de trampolim, que é o que fica no chão, ele vai correndo, bate o pé naquele trampolim e consegue pular alto para ele poder segurar a barra. A prova consiste em movimentos rápidos e contínuos, na barra com elementos de impulsos, giros, voos com largadas e retomadas e a utilização de diferentes empunhaduras. Uma coisa que é uma regra que não pode acontecer nisso aqui, nessa barra fixa. Na barra fixa, o atleta a todo instante ele está se movimentando, ele não pode parar. Se ele parar em algum momento, já era. Ele perdeu a chance e ele não vai conseguir fazer pontuação. Então ele não pode parar, ele tem que fazer vários movimentos. Ele pode começar a girar do nada, ele larga as mãos, abre a perna e se ele consegue segurar a barra de novo. Ele faz várias coisas que são até muito loucura. Tem umas que parece até que ele parece ser Homem-Aranha. Mas são coisas muito interessantes que eles fazem usando somente giros, somente essas coisas, voos, somente essas coisas que a gente talvez fala que seja muito difícil. Mas com muito treino a gente sabe que a gente consegue. E aí nós entramos nos aparelhos femininos. Acabamos de falar do masculino e agora a gente entra no feminino. Tio, quais são os femininos? Os aparelhos dos femininos são, primeiro, barras assimétricas. O que são as barras assimétricas, tio? É muito parecida com a barra paralela, que a gente viu no masculino. A paralela é o quê? Isso aí, uma do lado da outra na mesma altura. Essas barras assimétricas, uma barra é mais baixa, a outra barra é mais alta. Uma barra mede 2,4 metros de altura, ela fica a 2,4 metros de altura do chão, e a outra fica a 2,5 metros do chão. Então uma é praticamente 1 centímetro mais alta do que a outra. E a barra baixa, ela fica a 1,7 metros de altura. Então a barra mais baixinha ela vai ficar a 1,7 metro do chão. A barra mais alta ela vai ficar a 2,5 metros do chão. Então tem uma distância bem grande entre uma e a outra. A distância entre as duas barras é de 1,3 a 1,8 metros. Então é bem longe de uma barra para outra quando a gente olhar na foto.
A entrada nas barras, ela pode ser feita com um trampolim, como acontece lá com os homens na barra fixa, ou simplesmente a pessoa querer subir na barra, porque a barra menorzinha dá para colocar a mão nela. Então, a atleta que vai fazer a barra, ela pode ou somente subir naquela barra ali, fazendo a força do pulo, ou ela pode usar o trampolim para que ela possa subir e começar a série. E as séries dessas barras assimétricas, é a mesma coisa que acontece na barra fixa dos homens. Lembra que eu falei que tem muitos giros, muitos saltos, onde a pessoa tira a mão da barra, consegue virar e pegar a barra de novo? São várias dessas coisas. Então, essas são os mesmos movimentos que acontecem também nas barras assimétricas do feminino. Além das barras assimétricas, o feminino também tem uma chamada que é barra de equilíbrio. O que é a barra de equilíbrio? Também chamada de trave de equilíbrio. A trave de equilíbrio, ela é uma trave de madeira revestida com couro com 5 metros de diâmetro. Então ela é dessa finurinha assim mais ou menos. Vamos falar assim, ela é mais ou menos dessa finurinha, é só um exemplo. Com 10 centímetros, ela tem 10 metros de comprimento por 10 centímetros de diâmetro. Então ela é mais ou menos desse tamanho, aonde a pessoa vai ficar em cima da barra. Ela mede 5 metros por esses 10 centímetros. Posicionada a uma altura de 1,25 metros do solo. E a ginasta, a atleta que vai fazer essa trave de equilíbrio, ela tem 90 segundos para apresentar a sua série. As séries dela pode ter acrobacias, pivôs, saltos, equilíbrios. O que é isso, tio? Ela pode dar uma estrelinha em cima da barra, em cima da trave. Ela pode dar saltos mortais em cima da trave. Ela pode fazer giros em cima da trave. Ela pode usar vários movimentos do próprio corpo dela para poder fazer a série dela em cima da barra. A trave de equilíbrio é considerada o aparelho mais difícil da competição feminina, devido ao tamanho reduzido da área de contato com o aparelho. Porque ela tem 10 centímetros, como eu falei. Tu imagina, olha a dificuldade que deve ser de você dar um mortal em cima da barra, e as mulheres tem umas que fazem, ou eu dar uma estrelinha em cima dessa barra, sabendo que quando eu botar o pé do outro lado na coisa, não vai ser igual a gente no chão. Quando eu dou uma estrelinha no chão, eu posso colocar um pé aqui, o outro aqui atrás e conseguir parar em pé. Na barra, não. Na trave de equilíbrio, não. A trave de equilíbrio ela só tem 10 centímetros, então eu tenho que conseguir dar a estrelinha e parar um pé atrás do outro, retinho, para que eu não caia. Então é por isso que a dificuldade desse aparelho no feminino ela maior. Além da barra, das barras assimétricas e da trave de equilíbrio, esses dois agora que eu vou falar para vocês são os dois que tanto os homens como as mulheres podem fazer. Um é o salto sobre o cavalo. O salto sobre a mesa ou sobre o cavalo é a parte das competições, tanto feminina como masculina, como eu acabei de falar. O aparelho ele é composto por uma mesa levemente inclinada com 1,2 metros de comprimento e 95 centímetros de largura. Após realizar uma corrida de aproximação, o atleta ele vem correndo, ele vem disparado na direção desse cavalo, na direção dessa mesa que fica parada lá na frente. Quando ele chega ali perto, no chão tem um trampolim. Ele vai pular no trampolim e vai dar o salto por cima da mesa. Porém, ele tem que encostar as mãos na mesa. Ele não pode saltar por cima da mesa sem encostar a mão lá no cavalo. Eles têm que encostar a mão no cavalo. Após realizar uma corrida, o ginasta deve impulsionar no trampolim e em seguida tocar a mesa com as duas mãos simultaneamente. E não é só simplesmente uma mão, ele tem que tocar com as duas no cavalo. Utilizando o movimento de impulsão, o atleta se afasta da mesa e realiza o salto propriamente dito. E aí, os saltos que ele pode fazer, ele pode dar uma pirueta, ele pode dar um salto mortal, ele pode fazer 3 saltos mortais juntos e depois cair do outro lado. Aí é com cada um que vai fazer o movimento. Porém, a regra do aparelho é, eu preciso encostar com as duas mãos no aparelho. Se eu não fizer isso, não está valendo o meu salto. E o outro, que é também um aparelho que é do masculino e do feminino, que é o solo. Tio, o que é o solo? O solo
O solo ele é, como eu falei, um aparelho dos dois, tanto masculino como feminino. E ele é feito num tablado, a prova é feita num tablado, num quadrado, tá? Por no máximo 70 segundos. Então ele não pode, a pessoa que está fazendo o solo, os exercícios lá nesse solo, nesse tablado, nesse quadrado, ele não pode passar de 70 segundos. E sem nenhum som. Já a prova feminina é acompanhada de música e dura 90 segundos. Ou seja, 20 a mais do que o dos homens. Então o dos homens dura 70 segundos, o das mulheres dura 90 segundos. O dos homens não tem música, o das mulheres tem música. O tablado é, na verdade, um quadrado com 12 metros de largura e comprimento. Então, tudo é igual. Revestido com um material acolchoado que garante a proteção do atleta em caso de quedas. E o atleta deve permanecer durante toda a prova dentro desse tablado. E a sua pontuação é contada a partir do seu primeiro movimento. Então, exemplo, fui lá, fiz lá o movimento que eu quis fazer, beleza, parei dentro do tablado, dali em diante eu vou continuar fazendo os meus movimentos e tudo que eu fizer vai valer ponto. Como nós falamos, na ginástica, todos os movimentos do próprio corpo valem ponto. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Então, galerinha, essa foi a nossa aula sobre ginástica artística, só para que a gente pudesse saber novamente, voltar a relembrar história da ginástica, como onde ela foi criada, os aparelhos, só que dessa vez eu estou vindo com um pouco mais de informação para vocês. Então prestem muita atenção no vídeo, tá? E até a nossa aula teórica, na nossa aula teórica eu vou falar melhor sobre cada um desses aparelhos, sobre essa parte da ginástica artística, tá? Ó, beijo para vocês, fiquem com Deus.